Paz, queridos, vamos para mais um Crípolis Falei, hoje num ambiente diferente, né? Mas passando aqui para não deixar, né, os vídeos de passar muito tempo, né? Eu sei que eu tenho falhado um pouco com vocês aqui, mas vou me programando melhor, né, conforme vai passando, para poder estar mais presente aqui com conteúdo, né, com tudo aquilo que o Senhor tem tratado para nós. Então, fique ligado que a palavra hoje é bem preciosa, é bem atual. Tenho certeza que se você não passou por isso, você vai lembrar de alguém que já passou. Então, fica até o final, encaminhe esse vídeo para a pessoa e não esquece de já se inscrever no canal, curtir e comentar no final, amém? Então, o assunto hoje é relações, né? Relacionamentos, principalmente os abusivos. Por quê? Porque nós, hoje, se tornou cada vez mais comum, né? Esse tipo de relação abusiva, difícil. Como que a gente lida, né, com pessoas difíceis, com um perfil de personalidade narcisista, por exemplo, né? São tudo questões muito difíceis para a gente discernir, principalmente quem tem aquele perfil, né, aquele temperamento que naturalmente sempre tem dificuldade de lidar com indiferença, dificuldade de lidar com, de trazer uma situação desconfortável, de impor limites nas relações, mas nunca foi tão necessário que nós nos blindássemos em relação a isso, porque uma relação saudável, ela é uma relação com limites. A pessoa que realmente se importa com você, ela vai entender os seus limites dentro da relação. Se você não pode dizer um não para a pessoa com a qual você está se relacionando, ela não é uma pessoa saudável para você estar se relacionando. Então, isso já é uma resposta, né, para você começar a reposicionar as pessoas na sua vida, né, de conhecidos, amigos, colegas, amigos íntimos, né, pessoas que você traz para dentro da sua casa, para suas relações mais íntimas, porque a gente tem que entender que não faz sentido eu trazer dentro da minha casa, no meu ambiente seguro, né, onde eu posso ser eu mesma, pessoas que não nos aceitam, pessoas que não têm que realmente assim são sempre resistência, sempre vê o mal em tudo, sempre se opõem, né? Porque é super comum, não é uma questão de você conviver, eu até sou contra e rebato muito nisso, conviver e se cercar só de bajuladores, só de pessoas que sempre vão concordar e dizer amém, baixar a orelha para tudo que você fala. Não é sobre isso. Mas pessoas que sempre levam para uma maldade tudo aquilo que você faz, sempre distorce tudo aquilo que você fala e faz, não são pessoas que realmente você pode trazer para sua intimidade, porque ali é um ambiente de você estar seguro e poder ser quem você é. Então, nesse ambiente seguro, principalmente da sua casa, são para pessoas que realmente te amam e convivem com você pelo que você é, independente das diferenças que você tem com a pessoa. Então, nunca foi tão necessário a gente falar sobre isso, porque as relações estão cada vez mais abusivas, tanto nas amizades, quanto no convívio das relações de namoro, de casamento, enfim, até mesmo com parentes, né? Porque depois que você casa, a sua prioridade é o seu cônjuge e os seus filhos, mas às vezes nós temos que lidar com relações abusivas, né? Em relação aos pais, aos irmãos, que não sabem se colocar no seu devido lugar e nos permitir priorizar a nossa família. E se você tem dificuldade de colocar limites, você vai sempre sacrificar quem está ao seu lado realmente, em todo o tempo, quem realmente deveria ser a sua prioridade, por não saber dizer não e impor limites aparentes. E você sacrifica o seu bem maior e em muitos casos, muitas relações perecem e realmente findam por causa dessa falta de posicionamento e limites. Então você precisa ficar atento a isso. Se já no namoro o comportamento da pessoa for possessivo, né? É uma pessoa que não se sente à vontade quando você está com outras pessoas, sejam amigos, sejam familiares, seja parentes, sejam colegas, seja a família ministerial. Você precisa ficar atento a esses sinais, porque se a pessoa, quando você começa a se relacionar com ela, uma das primeiras
uma das atitudes mais sutis dela seja o teu isolamento, né? Aquele isolamento, de que forma? O isolamento que só é como se ela atraísse você só para ela, né? Ela começa a minar as tuas relações. Se você é próxima, você tem amigas próximas, começa a minar a relação com as amigas próximas, a não ser que sejam amigas que realmente vão te aproximar dela, né? E daquilo que a pessoa quer fazer contigo nesse sentido, né, de manipulação. Mas se são pessoas que vão abrir os seus olhos, são as primeiras pessoas que essa relação vai te minar para que você se afaste e você se isole e fique só com ela. Com esse falso sentimento de que você não tem mais ninguém, só essa pessoa. E na verdade, essa pessoa está justamente fazendo o oposto. Ela está te isolando, né, de pessoas que verdadeiramente te amam, para justamente ficar mais fácil, né, aquele projeto, aquilo que ela quer fazer com você, que geralmente é fruto de manipulação, né. E quando você está com mais pessoas, ouvindo a opinião de pessoas, se abrindo com pessoas, conversando com pessoas que abram a sua mente, os seus olhos para o que você está passando, a pessoa que manipula, ela sabe que ela vai perder terreno com isso, né? Eu sei porque eu vivi isso, né, no meu relacionamento com o meu esposo, né? Infelizmente, como em todo lugar tem, né? O meu esposo é aquele perfil natural que realmente não gosta de se indispor com ninguém, ele faz o possível, né, para estar de bem com todo mundo, né, para não contrariar, enfim, ele é uma pessoa, o natural do temperamento dele é esse, né, ele é flemático. E quando eu cheguei, eu comecei a abrir os olhos dele sobre muitas relações que ele tinha, né? Inclusive, hoje, né, nós somos independentes, estamos na comunidade Five, e isso foi uma das consequências, porque o perfil de liderança que estava sobre ele era esse tipo de perfil, né? Então, isso são relações que não são saudáveis, né? E no nosso caso, não eram só ministerialmente falando, mas também eram família, parentes, né? E isso é cada vez mais difícil, por quê? Porque pela palavra ela te chama a ter paz com todos. Mas eu trouxe o devocional forte, né, que eu tô lendo da Lisa Beveri, pra gente ler esse texto hoje, esse devocional específico que ela colocou ali como segura e protegida. Por quê? Para que você perceba que a própria palavra e o próprio Senhor não fez você para ser refém de ninguém, de manipulações, de relações abusivas. Nós precisamos identificar aqueles que têm a personalidade narcisista e saber que desse perfil precisamos manter sim uma distância segura. Principalmente você que não tem por hábito, né? Não é natural e realmente é muito difícil para você impor limites, falar não. Então você vai discernir que vai existir relações que você tem hoje que você vai precisar cortar realmente o contato. Porque se você ainda não consegue se impor e essa relação é um perfil abusivo para você, te prejudica ou te afasta de pessoas que te amam e que realmente vão te levar para um lugar maior e melhor, você precisa realmente romper. Não dá para brincar ou ficar meio termo com situações e pessoas que realmente estão, em vez de te ajudar, te sugando, né? Te manipulando. Esse não é o desejo do Pai para ninguém. Somos chamados a ter paz com todos, mas não necessariamente conviver com todos. Ainda que há quem defenda que você tem que trazer a pessoa para o mesmo lugar e tudo mais, mas nós precisamos entender que assim como Deus não tem um projeto do divórcio para ninguém, ele diz claramente: o que eu uni não separe o homem. Ele abriu a exceção, né? Ele trouxe a carta de divórcio. Por quê? Porque pela dureza do coração do homem. Então, por mais que você seja aquela pessoa que quer ter paz com todos, que quer conviver com todos, vão haver pessoas que, se for para conviver com você, vai ser para te fazer mal, para te manipular, para te sugar, para realmente fazer você ser desconfigurado, descaracterizado daquilo que o Senhor tem para você. E pessoas na sua vida fora do propósito, que realmente não tem essa essência de Cristo e não são saudáveis, elas são como, eu sempre falo que elas são como estaca. Não tem a barraca, não tem a estaca e a cordinha que te puxa para trás,
são essas estacas na sua vida. Você não vai romper para avançar para a plenitude do teu propósito, porque você está apegado em estacas, em pessoas que querem apenas te sugar, te paralisar, que querem teoricamente te ver bem, mas não melhor que elas. Então existem pessoas que nós precisamos sim liberar, por mais que nos custe, por mais que nos doa, mas são relações que nós não podemos manter. Se você não consegue impor limites e se posicionar, você precisa cortar, eliminar. Porque se você não sabe falar o que precisa ser falado, você pode pelo menos evitar, para que realmente você possa romper e viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, amém? Vou começar lendo aqui o versículo Salmos de 9:9, que fala assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Nós temos uma carência natural, né? O ser humano não foi feito para estar sozinho, né? E isso desde o início, né? O Senhor fez Adão realmente criar uma maturidade, uma responsabilidade, já que o homem é o provedor da casa, né? Ele já cresceu com essa natureza nele, a partir de tudo que o Adão fez, né? Ali que lhe foi confiado de responsabilidade para fazer, o Senhor trouxe Eva, né? Para complementar, para estar com Adão, para eles serem um, mesmo com as suas particularidades, né? Mas o ser humano, ele não foi feito para estar sozinho. A questão é que quando estamos em Cristo, você especificamente que já aceitou Jesus na sua vida, teve um encontro com o Senhor, fez a oração de confissão publicamente, né, no lugar que você congrega, porque estar em Cristo inclui, sim, ter feito a confissão pública, a oração ali, né, no momento do apelo, inclui sim você estar congregando hoje ainda, independente do que você passou com homens, porque não há desculpas de algo que o homem possa ter feito para você estar afastado do corpo de Cristo. Porque se você está em Cristo, você veio por Cristo, e se você veio por Cristo, você permanece em Cristo. Se você veio por homens, por papo de homens, por conversa de homens, você vai sair por homens. Mas você precisa se encontrar com Cristo, aquele que te toca profundamente de dentro para fora, e você nunca mais é o mesmo. Claro, é um processo gradual a santificação. Você vai percebendo, né, e ele vai te convencendo e vai te trazendo práticas e comportamentos e falas e jeitos e vestimentas e tudo mais que você que não cabe mais para você, que não compete mais a você por aquilo que você está representando agora, porque representando como embaixadora do reino de Cristo eu não posso mais me comportar, nem me vestir, nem falar, nem ir em determinados lugares e manter determinadas relações como eu fazia antes, amém? Então, a gente precisa ter esse entendimento que nós precisamos estar em Cristo, né? Se você está em Cristo, você sabe que a gente, quando estamos nele, nós temos todas essas práticas, né? De oração, de confissão, fazemos parte do corpo. E estando em Cristo, você não está mais sozinho. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e ele é uma pessoa real. Ele é real quando você o torna real. Quando o Espírito Santo, você convida ele, Espírito Santo, esteja conosco nesse vídeo. Fale com as pessoas, traga a elas a tua palavra e a tua revelação para que elas te encontrem. Não a mim, mas a ti. E o Espírito Santo, ele é real em nós. E você passa a desenvolver essa companhia dele, você nunca mais vai mendigar a atenção de homens. Migalhas, sabe? Aquela pessoa, aqueles enroscos, aquelas coisas assim, bem meia boca, que depois tu passa e pensa, meu Deus, como eu pude me envolver numa situação dessa, porque é carência. A carência de achar, de dar voz a Satanás no engano que você está sozinha, que você nunca vai conhecer ninguém, que nada vai dar certo, que você não presta, que nada que você faz dá certo, que você nasceu para ficar sozinha mesmo, todo mundo consegue alguém menos você. Tudo engano de Satanás no seu processo, a qual você deveria estar focada em desenvolver a relacionamento com ele, com o Espírito Santo, no café, na janta, no almoço, no dia a dia, na conversa. Quando eu fui celebrar eu ter conseguido, né, iniciar a faculdade de Direito, que era um sonho,
acabei não terminando, né? Mas quando eu consegui essa oportunidade, eu fui jantar com o Espírito Santo, dentro da minha medida, no meu pouquinho, mas eu fui num lugar que eu gostava muito, só eu e ele. Sentei naquelas mesinhas altas, fiquei ali mesmo conversando com ele, ninguém precisava ver. Eu e ele sabíamos que nós estávamos ali juntos e foi a ele que eu entreguei aquele momento especial da minha vida. Então, esse desenvolver dessa companhia com o Espírito Santo é necessário, é primordial, é uma bênção para nós. Se você aprender isso, se você aprender a desenvolver isso, você não vai ficar refém desse tipo de relação. E quando ela se apresentar a você, você vai ter discernimento. Porque o Espírito Santo também tem ciúmes de você, ele também nos ama fortemente, mas ele jamais vai te isolar, ele jamais vai trazer... não vai respeitar os teus limites, até porque ele conhece, ele sonda o teu coração. Então, ele é o perfeito amor, sabe? Ele lança fora todo medo de ficar sozinho, ele lança fora todo medo de frustração, de engano, tudo aquilo que Satanás tenta causar na nossa mente, ele lança fora. Mas você precisa desenvolver essa relação com ele. Por isso que o solteiro é chamado a cuidar das coisas do Senhor, cuidar das coisas do reino, se envolver na comunidade, realmente trabalhar, gastar os seus dias, gastar suas horas, né, com o Senhor, não num ativismo, mas num relacionamento com o Senhor, né, coisas que contribuam para o teu propósito ou coisas que você faça apenas para criar experiência para coisas maiores que o Senhor vai te dar lá na frente, né? Então, esse é o nosso chamado, né? Esse deveria ser o nosso foco. E quando ele fala o Senhor é o refúgio para os oprimidos, é porque nós, infelizmente, em determinadas fases, principalmente essa, quando estamos sozinhos, raramente recorremos ao Senhor. Recorremos à pessoa do Espírito Santo que está todo dia conosco, nos esperando falar com Ele. Nós recorremos a homens, a amizades, a parentes, a colegas. E às vezes a gente tem mais facilidade em buscar nos amigos lá de fora do que a família em Cristo que o Senhor nos apresentou. Por quê? Eu nunca vou entender, mas infelizmente às vezes agimos assim. Então a gente acaba, mesmo sabendo que, né, no Salmos 1 ali ele já fala sobre os lugares que você frequenta, sobre as rodas que você frequenta, pelas rodas que você para ouvir, e quando você não influencia, você acaba sendo influenciado. Por mais que nós saibamos de tudo isso, nós ainda assim nos deixamos levar pelo engano e acabamos gastando mais o nosso tempo, né, com pessoas que realmente vão nos influenciar de forma bem negativa, né? É uma pena, mas infelizmente acontece muito. Então, esse texto aqui hoje, ele vai falar de relações abusivas para a gente realmente aprender a se posicionar, porque isso é de extrema necessidade. Se uma pessoa não sabe, não consegue ouvir um não, se a pessoa não consegue se relacionar com você só porque você tem ideia diferente, só porque você tem opiniões diferentes, às vezes realmente é um livramento, né? Você deixar ir, você deixar viver, porque eu observo muito isso, né? Eu tenho as postagens que eu faço, as coisas que eu comento, e às vezes são contrárias a pessoas que eu admiro, que eu converso, mas para mim não faz a menor diferença, porque a pessoa pode ter a opinião dela, eu tenho a minha, não muda quem ela é para mim, porque ela tem uma opinião diferente de mim, pelo contrário, eu a respeito por ter uma opinião formada, que isso para mim é admirável. Mas tem pessoas que não conseguem lidar, não conseguem manter relação, não conseguem conversar, e isso é uma pena, porque nós sabemos que somos diferentes. Essas diferenças não deveriam ser um empecilho para um relacionamento saudável, mas hoje o que o Senhor ministrou no meu coração é que a gente está tão acostumado com a rede social, que você coloca lá tem interesse e não tem interesse, ou seja, sobre isso eu quero ouvir, sobre isso aqui eu não quero ouvir. Só que com pessoas você não tem como fazer isso. Ah, eu não quero mais ver o conteúdo da fulana, que eu não tá me agradando, eu vou lá e silencio. E não me incomodo com aquilo ali, finjo que aquilo ali não tá acontecendo. Mas na relação, né, que você tem que ter, principalmente ministerialmente falando, nós não temos como fazer, tenho e não tenho interesse, quero saber sobre essa área da tua vida, não quero. Nós temos, né, esse dever de auxiliar a pessoa quantas vezes ela precisar, né? Isso é o nosso dever, nós somos chamados a isso, e graças a Deus eu e meu esposo amamos isso. Nós não fazemos
restrição sobre aconselhamento. Eu aconselho outras mulheres de outros ministérios, eu discipulo mulheres de outros ministérios. Isso não é um problema para nós, porque nós entendemos que somos pastores do reino. Estamos atualmente na comunidade Five, que foi o que o Senhor nos confiou, mas amanhã a Deus pertence e nós somos pastores do reino. O pastoreio são dons que o Senhor dá aos homens, os 5 ministérios, né? Em determinado momento o homem reconhece e aprova o Senhor fazer o que ele acha melhor, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, pra gente, né, voltar a focar no assunto aqui da relação abusiva. Abuso sexual e físico estão em um nível epidêmico. Como meu pai quer que eu seja tratada, isso é para você refletir. Como o Senhor quer que você seja tratada? Já que os abusos físicos, sexuais e morais, emocionais estão epidêmicos hoje em dia. Muitas situações, infelizmente, que a gente vê isso, né? Essa é uma pergunta muito importante a ser feita quando se trata de relacionamento com pessoas que têm acesso íntimo a nós. Essas pessoas vão de médico ao professor, a familiares e amigos. Pode ser alguém tão próximo quanto o namorado ou tão íntimo quanto o marido. Mas, por favor, ouça-me. Se você está sendo abusado ou comprometida de alguma forma, não é amoroso nem saudável que permaneça em silêncio. Não fique em um relacionamento com alguém que use você ou abuse de você. Assim como pais saudáveis e piedosos protegem as filhas, a sua segurança é muito importante para o seu Pai Celeste. Ou seja, pela palavra, em nenhum momento você vai ver, você que é cristã, e o seu marido que é cristão, né? Ou você mesmo que é esposo, casado com uma cristã também, se você está passando abusos, seja sexuais, seja moral, seja emocional, você precisa sim denunciar, se afastar. Se for físico, né, for sexual, você precisa ir na delegacia, você precisa denunciar, porque são crimes. Nós, como igreja, não podemos tratar o que é crime como um pecado. Amém? Esse é o meu posicionamento em relação a isso. Eu jamais vou conduzir uma mulher ou um homem, porque isso acontece com os homens também, não é exclusividade das mulheres, infelizmente. E a gente sabe que ambos hoje podem estar passando esse tipo de situação, independente de qual for que estiver passando, assim como crianças, adolescentes, jovens. Se chegar ao nosso conhecimento, o nosso posicionamento será: vamos denunciar, é um crime. Não vamos orar, chamar para conversar, para aconselhar, é crime, é denúncia. Nós precisamos ter essa postura. Tanto seja para quem for, né? Então, se você está vendo esse vídeo, está passando por essa situação e é cristão, mas ouviu que você tem que aguentar, engolir, ficar quieta, não expor, para não escandalizar a igreja ou a sua família, ou perder o seu relacionamento, pare com isso hoje. Seja livre, tenha os seus olhos e mente aberta hoje para esse engano e denuncie sim. Como que eu posso saber se eu estou sendo abusada? Se você faz algo na relação, por exemplo, né, na relação sexual que você não gosta, né, se o teu cônjuge, seja homem ou mulher, te pede para fazer coisas que você não gosta, né, isso é um abuso, porque na relação tem que ter concordância. Se ambos não concordam, não gostam, não se sentem bem, confortáveis com aquela prática, isso é um abuso, sim, mesmo você sendo casado com aliança perante Deus, perante os homens, não importa. Então, ou você conversa com ele novamente para encerrar esse ciclo de atividades que você não gosta, que você não quer, que você não se sente confortável, porque isso é um abuso, sim. Ou você pode chamar um casal mais experiente, os teus pastores, alguém que tenha essa intimidade para tratar isso com vocês, para que o teu cônjuge entenda que essa prática em específico, a qual você não se sente confortável, não é saudável para vocês. É um direito seu que isso cesse, porque isso é um abuso dentro do casamento, sim. Se você namora e tem essas práticas, ainda mais, dá tempo de abandonar esse barco furado e de sair fora. Por quê? Porque o que a gente mais vê nas relações hoje, nos namoros, é o cônjuge realmente, é o parceiro ali, né? Porque ainda não é cônjuge, mas é o parceiro ali realmente
cagando, pra ser o português bem, né? Tipo, tô nem aí pra tua opinião, eu quero é fazer a minha. Eu quero que você faça a minha vontade, dane-se a sua. Então, como eu sei que você quer ficar comigo, né? Você já tá envolvido, você não vai querer terminar, você não vai querer separar, então aguenta aí quieto e vai dar tudo certo. É assim que eu quero, é assim que vai ser. Então, isso são tudo detalhes muito sutis, muito minuciosos que você precisa ter um olhar de fora, você precisa ter amizades e pessoas que amam o teu coração e te conhecem para abrir os teus olhos em relação a isso enquanto há tempo. Por isso que se na sua relação, a pessoa que você começou a se relacionar sutilmente te isolou das pessoas que te amam e se importam com você, isso já é um sinal para você saber que você está caminhando sim para uma relação abusiva. Continuando aqui, o seu Pai Celeste jamais irá querer que você fosse violada. Ele quer que você seja protegida e cuidada. Não seja intimidada por outras pessoas ou mesmo por suas próprias escolhas ruins. Isso quer dizer o quê? Intimidada pelas pessoas que às vezes você começou uma amizade. Sabe aquela pessoa que você começa a ajudar? Uma amiga que você conheceu, assim, aleatória. Uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim. Que você começa a ajudar. No momento que você começa, você tem condições de ajudar. Mas chegou um determinado que você não tem mais. Mas aquela pessoa começa a te intimidar. Mas você não é crente? Você não é isso? Você não é aquilo? Como que você não vai me ajudar? Porque que isso, que aquilo, que vão, né? Enfim, ser intimidada por pessoas que às vezes você estendeu a mão e em determinado tempo você podia, mas se você não pode mais, você não tem obrigação nenhuma. Até porque cada um passa por tempos difíceis, mas aquela pessoa que só vive em situações difíceis, realmente às vezes a gente tem que ensinar a pescar e não ficar dando peixe, né? Assim como Jesus fez. E ou ser intimidada por as suas próprias escolhas ruins, ou seja, relacionamentos mesmo, que você começou sabendo que estava errado, sabendo que ia acabar mal. Eu sei porque eu já passei por isso. E você acha que você tá refém daquilo ali agora. Pô, eu já escolhi, eu já tô no meio dessa relação, que vergonhoso vai ser eu terminar isso agora. Não é vergonhoso. Não é, porque vergonha é permanecer no erro. Lembra? Vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha é fazer as coisas erradas e continuar no erro, sabendo que aquilo ali não faz mais o menor sentido para você. Se você tá numa faculdade, o qual no começar ali a aprender realmente profundamente sobre aquela matéria, sobre aquilo que você vai viver diariamente, aquilo ali te gerou uma frustração mais do que uma motivação, não tem por que você continuar, você não para. Então, por que uma relação que mesmo ali no meio do início, porque acontece da pessoa parecer, né, uma família de margarina, aquela pessoa dos sonhos, e ela mudar no decorrer da confiança no teu sentimento por ela? Porque dela pode se mostrar agora quem realmente é e como é. Então isso acontece, né? Isso inclusive foi a última relação do meu esposo foi assim, a pessoa era uma coisa, depois se tornou outra, enfim, foi uma decepção também, assim como eu já vivi algumas. Então, ou seja, a gente passa por isso, as pessoas mudam e nós não podemos ficar refém de porque eu escolhi, eu preciso continuar. Não, você não precisa, se você se deu conta, o namoro é para isso. O namoro é para você conhecer melhor a pessoa. E se o que você acabou conhecendo não tem a ver com aquilo que você está projetando, com aquilo que você esperava ou com aquilo que pareceu ser, você pode e deve sim romper relações, seja com amigos, amigas, enfim, parentes, familiares, amigos, seja com quem for. Se estiver te fazendo mal, se você não consegue impor limites ou a pessoa não consegue respeitar os seus limites, ou foi pessoas que você ajudou e agora, porque às vezes você não consegue ajudar mais, ela fica te intimidando, chantageando, né, denegrindo às vezes até, porque hoje você não consegue fazer mais, você pode sim e deve cortar relações, porque não são relações saudáveis para você, são relações que estão vinculadas a você pelo que você faz ou pelo que você tem, e as relações só são saudáveis quando elas estão com você pelo que você é. Então, se a pessoa se interessa em quem você é, isso, o que você tem, o que você faz é apenas um detalhe, mas isso não determina, né, o grau de comprometimento, de atenção, de parceria, né, que você vai ter com a pessoa.
Ela vai continuar do seu lado independente de qualquer coisa, não vai te isolar das pessoas que te amam, porque quer ver você feliz, quer ver você bem, quer ver você se desenvolvendo. Então tudo isso são características de uma relação saudável, contrário a uma relação abusiva que já faz tudo aquilo que a gente já vem falando aqui, né? Então não fique refém de pessoas, né? E nem de más escolhas, por mais que você se sinta envergonhado, mas é melhor você se envergonhar por 5 minutos e voltar para aquilo que é correto, que faz sentido na sua vida e é saudável para você, do que você passar uma vida, né, insistindo num erro e realmente comprometer toda a sua história, sua trajetória, seu propósito. Continuando ali, o Senhor estará perto para lhe dar cobertura enquanto você se posiciona. Não fique com medo, você não está sozinho. Você só precisa se posicionar e o Senhor está à frente com você, né? E aí você nunca esteve sozinho. Nunca sequer imagine que ele faria comentários como: você pediu por isso ficando aí, ou você trouxe isso para si mesma. Ele jamais diria essas coisas. Ele falaria: saia daí, volte para casa e fique segura. Você tem todo o direito de usar a sua voz para expor abusos às autoridades competentes. Então, o Senhor, ele não vai ficar com julgamentos, né? Ele vai te trazer: filha, só deixa isso. Sai dessas relações, sai desses ambientes, sai dessas amizades, se afasta desses parentes, dessas situações e se esconde em mim. Volta para casa, fica comigo, né? Busca em mim o discernimento necessário para você começar a discernir a intenção do coração das pessoas e não só a sua fala. Não fique refém das falas, porque falar até papagaio fala. E quantos laços você já se enfiou por ir atrás apenas da fala? Continuando, isso se aplica a relacionamentos românticos, amizades, associações de negócios ou qualquer pessoa com quem você tenha vínculos estreitos. Lucas nos diz: orem por aqueles que os maltratam, mas a oração é igualmente poderosa à distância. Você não é obrigado a conviver e a manter relações e proximidades com aqueles que abusam de você, com aqueles que não querem ter uma relação saudável com você. Lembre-se, a dureza do coração do homem permitiu ao Senhor dar a carta de divórcio, mesmo ele não sendo projeto para a família. Então, da mesma forma são as nossas relações. Eu quero ter paz com todos e por mim eu me relacionaria com todos, mas se a pessoa não quer, ou se o custo para ter a relação com ela for ela sempre me fazer mal, eu não preciso manter. Amém? Você precisa estar em paz consigo mesmo, sabendo que se a pessoa é assim, e quando ela está conosco é só para ser desagradável, trazer palavras negativas, ser sempre aquela competição, aquela coisa ruim, totalmente desfavorável, que só machuca, que só te faz mal, porque ela não aceita limites, ela não quer limites, ou ela é realmente uma pessoa tóxica, não tem por que você ficar se sacrificando, você não é obrigado a isso, amém? É a minha opinião. Mas a oração é igualmente poderosa à distância. Paulo nos diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. A expressão no que depender de vocês implica que, até certo ponto, depende de outros. Você tem tanto direito quanto a capacidade de se posicionar e manter distância saudável daqueles que lhe causam dano. Você tem tanto o direito quanto a capacidade de se posicionar e manter uma distância saudável daqueles que lhe causam dano. Amém? Nós podemos e devemos manter uma distância segura de relações, por exemplo, parentes. Você não tem como evitá-los, amém? Em determinadas situações você terá que conviver, você terá que estar junto, mas mantenha uma distância segura. Saiba que não são pessoas para você abrir o coração, até porque não querem, e se forem para saber, vai ser sempre para denegrir, sempre para intoxicar, sempre para distorcer, desprezar, enfim. Não são pessoas para você abrir o seu coração e partilhar o seu coração, mas são pessoas para você manter, associar o respeito, o básico, né? Ter paz com todos até o limite, né? Que se possa ter paz com todos, porque às vezes a pessoa pode não querer ter essa relação com você e tá tudo bem. O importante é você não sacrificar a sua saúde
os seus propósitos, a sua motivação, a sua vivência, a sua energia com pessoas que não valem a pena, porque nem se ajudam quanto mais te ajudam. Então deixe cada um no seu tempo e do seu modo, amém? Aprenda que você precisa se valorizar para que os outros te valorizem. Você precisa impor limites para que os outros te valorizem. Você tem, aqui já li, né? Se estiver envolvida com alguém que a controle e achar que não consegue fazer resistência face a face, então recuse a encontrar-se pessoalmente com essa pessoa. E com toda certeza você jamais precisa tolerar abusos sexuais ou físicos sob nenhuma circunstância. Como eu disse para vocês, se você estiver envolvido com alguém, seja amigo, parceiro, relacionamento, não importa, que realmente te controle, te manipule, te intimide, né? O que você faz? Você evita, porque você não consegue fazer resistência, você não consegue impor limites, você não consegue dizer não para esse perfil de pessoa, né? Para essa pessoa que já tem um domínio sobre você. Então, o que você faz? Recuse-se a encontrar-se com essa pessoa, evite, corte laços presenciais com essa pessoa até que você consiga impor limites, né? E ter uma relação saudável, se for obrigatório, por ser um parente. Se não for, realmente corte relação, amizade, relacionamento, parceria. Você tem essa oportunidade, né? Essa opção de realmente cortar, porque não vai ser saudável para você. Você fica se anulando, se negando, enquanto a pessoa que te machuca está te sugando, né? E realmente se satisfazendo com o mal que está te fazendo, porque te aprisiona para ela mesma. Isso não é saudável para ninguém. Você foi feita para algo muito maior, né? O reino de Deus, a gente, como representantes, nós somos chamados a agregar na vida das pessoas, a trazer luz e sal na vida das pessoas. Então, nós não podemos ficar reféns, né, a esses míseros relacionamentos abusivos que realmente nos dominam e nos isolam, amém? Criar espaço entre você e alguém que a prejudicou não apenas a protege, mas também permite que essa pessoa saiba que esse comportamento é inaceitável e que precisa ser tratado. Então, no fim, você vai estar fazendo mais bem do que mal a essa pessoa, porque ela vai começar a refletir que, poxa, essa minha atitude não está legal. As pessoas estão se afastando de mim porque eu ajo dessa forma. Porque uma personalidade narcisista, ela é desenvolvida. Ela não é como um temperamento que é uma naturalidade sua. É uma personalidade. A tua personalidade, ela é desenvolvida a partir das experiências que você teve. Então, um perfil narcisista não é um coitadinho. Ele desenvolveu essa personalidade, né? Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, que penetra juntas e medulas e pode separar, né, corpo, alma e espírito, nós sabemos o poder da palavra de Deus que transforma, assim como a ação do Espírito Santo. A questão é um perfil narcisista, com essa personalidade narcisista que prejudica todo mundo e sempre se faz de vítima, se ele vai se abrir para isso. Este é o ponto-chave. E se ele não quer se abrir para isso, não é você que precisa se sacrificar para conviver com esse perfil, amém? Você precisa se valorizar, entender que você precisa estar saudável para cumprir o seu propósito, deixar essa pessoa com o Senhor e foca em fazer a sua parte sobre a sua vida, sobre a medida que o Senhor depositou em você para agregar no reino e ser um fruto saudável, para ser uma água, uma fonte saudável para derramar sobre as pessoas, para que o Senhor cumpra em você aquilo que Ele tem sobre você e trate com aquela pessoa aquilo que Ele tem sobre aquela pessoa, mas não seja refém de relações abusivas, amém? Então, criar esse espaço entre você e a pessoa que está te prejudicando é uma proteção para você e ajuda ela também a refletir que aquele comportamento não é legal e que ela precisa se tratar. Você pode perdoar alguém sem lhe dar futuro acesso a você ou a sua vida. Ou seja, o perdão não está ligado ao acesso a você, não está ligado à convivência. Está ligado à paz no teu coração sobre tudo que passou, tudo que aconteceu, né? Por exemplo, o nosso rompimento ali de ministério foi doloroso, foi difícil, né? Mas nós perdoamos, liberamos verdadeiramente, porque não estamos bloqueados ou restringindo ninguém, né? Nas nossas redes sociais, mas entendemos que tudo que aconteceu foi realmente algo que o Senhor usou, né? Sempre a nossa guerra não é contra a pessoa, mas sobre o que está através dela, para que nos impulsionasse ao propósito.
Isso é o que nós temos no nosso coração, mas nós não podemos falar o mesmo e falar sobre as outras pessoas, né? A questão é que a atitude de cada um fala por si, de quem está ou não resolvido em relação a isso, mas de toda forma nós precisamos entender que somos chamados, como o Gilvan mesmo ministrou, a amar, servir e perdoar até o fim. É isso que nós temos no nosso coração. Nós estamos sempre abertos, né, ao convívio, a relação, né? A gente saiu na paz, a gente tende a multiplicação no reino, né? E a gente está vivendo, o Senhor tem investido em nós e vivido um grande propósito, né? Então, a questão é que às vezes você vai se deparar sim com situações que você vai liberar, vai ficar em paz, mas vai ter que lidar com a indiferença das pessoas e tá tudo bem, né? Nós somos diferentes e as pessoas têm o direito sim de querer ou não conviver com você, de querer ou não estar com você, e tá tudo bem. O importante é você ter paz com o Senhor no seu coração, que aquilo ali não é uma mágoa recorrente dentro de você. Por quê? Porque há inúmeras pessoas penando fisicamente por mágoas geradas no seu emocional, porque não perdoam, não liberam, estão definhando fisicamente, é visível a aparência física definhando mesmo de problemas físicos, porque não libera perdão, não se conserta, não pede perdão, não reconhece os seus erros, não aceita as diferenças, e infelizmente isso atrai sim dores e feridas e doenças para o nosso físico. Então, estar em paz com todos e consigo mesmo, sobre a tua consciência, sobre o que você tem feito, é de extrema importância. Então, sempre perdoe, sempre se autoexamine, né? Eu lembro que por um tempo, às vezes, de ver as pessoas, ouvir aquilo ali, às vezes incomoda. Então eu fiquei olhando, escutando, orando ao Senhor e falando: tira isso de mim, Senhor, né? Eu sei que isso não vem de ti, isso não é saudável e eu não quero carregar isso. Eu quero poder ver, eu quero poder ouvir, eu quero poder estar junto sem essa estranheza no meu coração, sem esse pesar, sem essa sensação. E o Senhor vai tirando, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai liberando. Isso é igual o copo de água suja, quando eles ligam a torneira, que eles fazem aquela correlação, né, de nós termos dentro de nós esse copo de água suja. Mas conforme vai transbordando a água do Espírito, a água do Espírito, a água do Espírito sobre nós, ele tira, ele remove, ele arranca toda a mágoa, todo o mal-estar, toda a dor. Então eu te convido também a se autoexaminar para perdoar não só os teus irmãos, não só as pessoas à tua volta, não só o seu cônjuge, que às vezes desde que você casou, você está remoendo, carregando e falando de coisas que foram feitas lá atrás, às vezes desde que você se vira a primeira vez. Isso não é saudável para ninguém. Então remova isso, libere isso do seu coração. Se for necessário, bota ele na tua frente e fala tudo que te machucou e diz: mas hoje eu quero liberar perdão para você que me machucou e liberar perdão sobre mim mesmo, que também me ressenti com tudo isso, carreguei isso tudo até aqui, e liberte-se disso tudo. Por quê? Porque isso vai trazer cura física sobre você. Então, a gente precisa desses momentos, a gente precisa ter esse discernimento, porque hoje as relações estão cada vez mais abusivas, existem cada vez mais pessoas escravas da intimidação, do domínio de pessoas com personalidade narcisista, ou aquelas vitimistas, porque o narcisista ele faz as coisas e se torna e depois age com vitimismo, que é uma ferramenta de manipulação. Ele provoca dor e culpa a pessoa. Então a gente precisa ter esse discernimento, essa busca, essa leveza, essa profundidade da palavra de Deus, principalmente para discernir tudo isso, a sensibilidade de oração, de jejum, para estar realmente sensível à voz do Espírito Santo e não ser deixado por esses enganos, para que não percamos mais tempo com aquilo que nos atrasa, nos paralisa, né? Nos envergonha, nos trava, nos gera medo, confusão, para que a gente seja livre para o propósito, para que nós possamos realmente deixar o Espírito Santo remir os anos que a gente perdeu, às vezes, né? Que a gente passou aí com essas dúvidas ou situações adversas, ou como eu não fui nascer em berço cristão, mas o Senhor, quando nós estamos posicionados nele, ele faz nos viver 10 anos em um ano. Então se posicione,
Se posicione no Senhor, amém? Isso vai ser saudável para você, para as pessoas à sua volta, para o teu propósito de vida, para sua alma, para o seu espírito, para o seu físico. Apenas foque em verdadeiramente colocar em prática essa palavra, amém? Assim como foi, né, um divisor de águas na minha vida, foi algo que realmente me ajudou, eu tenho certeza que vai te ajudar também. Você pode perdoar alguém, como eu já disse ali, né, sem dar acesso, né, à sua vida. Perdoar essa pessoa protegerá a sua alma, que Deus valoriza muitíssimo, né? Você é uma filha amada de Deus. Saiba como Ele gostaria que você fosse tratada. É assim, em amor, de forma saudável, de forma segura, colocando limites nas suas relações e se relacionando de forma saudável com quem pode. Com quem não é saudável e você é obrigado a se relacionar às vezes no trabalho, né? Ou às vezes é parente. Você tem que manter sim uma distância segura da proteção do teu coração, da proteção dos teus objetivos, dos seus propósitos. Você deve sim se blindar e manter o mínimo ali de respeito, enfim, de acesso, mas com limites, amém? Você é importante. E ali ela encerra, né, sempre com uma oração. Então, Jesus, dá-me a tua força e sabedoria para lidar com qualquer relacionamento tóxico em minha vida. Eu confio que tu te posicionas comigo, ou seja, eu nunca vou estar sozinha, Ele sempre está comigo nesses desafios. E se aproxime de pessoas que te aproximam dele, amém? É o lugar mais seguro e são os ambientes mais seguros para você estar. E eu sou forte quando estabeleço limites em relacionamentos abusivos ou prejudiciais. Amém? Deus te abençoe.